E só para voltar aqui num outro tema, né, ainda desse jogo, que tem muito a ver com a enquete, quem deve jogar na zaga? Porque, assim, a gente já teve o Luiz Gustavo jogando ali, né, Pri? Que não foi mal. Na teoria, a gente imagina um trio com o Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino, sem o Arboleda, que não vai jogar, né? Tem o Tolói, que tá meio sem ritmo, mas tá lá. E é unanimidade esse trio aí, que tá em destaque na foto, Pri? Ou você faria alguma mudança, ou jogaria com 2 zagueiros? Você falou que não, né? Que acho que o Crespo não mudaria nesse jogo, né? Mas você acha que vai ter alguma surpresa? Você diz os três, quem? Os três que estão inteiros aqui? O Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino, né? Que eu acho que é mais lógico que joguem eles, né? É, será? Mas o Eu Ferrarese acho. chega quando? Você sabe? Eu Então, preciso acho que perguntar aqui em dá São Paulo. tempo. Eu acho que dá tempo. Porque por mais que seja lá no Canadá esse jogo, ou nos Estados Unidos, daria tempo, né? O jogo é hoje e tal, aí chega amanhã, ou dá uma descansadinha, daria para ir pro jogo, né? O jogo é quinta, né? Tá. É. Não. Não, dá tempo, dá tempo. Tipo assim, se fosse o Palmeiras, eu tenho certeza que ele jogaria. Mas como é o São Paulo, eu não tenho certeza, porque no São Paulo tudo é mais difícil sempre, né? No Palmeiras, os caras jogam num dia, no dia seguinte estão jogando lá. Enfim, tem todo um planejamento muito melhor, né? Mas assim, eu não me sinto insegura, tá? Se for o Tolói. Se for o que tem, tá tudo bem também deixar o Ferrarese no banco, à disposição, é claro, porque não dá para você não ter nenhum no banco, você tem que ter um. Mas, para mim, assim, dá para ir um dos dois. Eu nem acho que, como eu falei, para mim é o Sabino que nesse momento tá melhor, e o Alan Franco é o meu cara de confiança, assim, independentemente de fase, às vezes melhor, às vezes pior, às vezes é o top um, às vezes é o top 2, mas eu confio muito no Alan Franco, e o Sabino, para mim, tá na melhor fase. Então, assim, eu acho que esse terceiro não me incomoda rodar, sabe? Eu acho que tudo bem se o Ferrarese tiver condição de jogar 100%. Prefiro o Ferrarese. Se não der, tá tudo bem jogar o Tolói. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu vou fazer uma pergunta meio provocativa aqui, ô Kaique. Não, assim, eu gosto muito do trabalho do Crespo, dentro do que ele está fazendo aí, dentro do que ele tem à disposição. Eu acho que ele está conseguindo fazer mais do que a gente esperava. Mas tem uma coisa só que me incomoda no trabalho do Crespo. Eu acho que ele tem piorado o Alan Franco, porque ele desloca o Alan Franco muito mais para o lado direito, para o Sabino jogar na esquerda. E isso atrapalha o zagueiro, né? Quando ele joga do lado que não está acostumado, atrapalha um pouco. Claro que o zagueiro se adapta e o Alan Franco consegue. Mas eu acho que a minha única, talvez, ressalva que me incomoda no trabalho do Crespo um pouco é essa questão da troca da posição do Alan Franco. Você acha que pode pintar alguma mudança para esse jogo aí na zaga, ou Kaique? Lembrando que nessa imagem a gente poderia considerar também o Luiz Gustavo, né? Ô, Senna, eu acho que não vai, por conta daquela outra opção que eu acho que ele vai usar como ala. Eu acho que o Sabino vai ser o cara da cobertura do Ferreirinha, o cara da marcação ali do lado esquerdo. Eu acho que ele vai repetir o que ele fez lá na Vila Belmiro, exatamente até com a utilização do Sabino pelo lado esquerdo, com o Alan Franco jogando do lado direito. Eu concordo com você. Para mim, o prime, o supra-sumo do Alan Franco é pelo lado esquerdo. Adoro ver o Alan Franco na zaga jogando do lado esquerdo. Para mim, a formação titular é Ferrarese ou algum outro na direita. O Tolói até agora pouco mostrou a que veio, não teve nem tempo. Então é Ferrarese, Arboleda centralizado e o Alan Franco na esquerda. Para mim, é quando a zaga do São Paulo melhor desempenha. E aí, ele utiliza o Alan Franco pela direita porque ele é um cara versátil, para que o Sabino também possa jogar, entre nessa rotação de zagueiros, que também às vezes é necessário, né? Um tá suspenso, então o Alan Franco joga em todas, né? O Alan Franco também joga centralizado, como eu acho que vai acontecer agora, na ausência do Arboleda. Eu acho que o Alan Franco vai ser o cara da sobra, vai acabar sendo o cara central da defesa. Então, até por conta dessa versatilidade dele, acho que vai Sabino na esquerda, acho que vai Ferrarese na direita e vai o Alan Franco centralizado para poder enfrentar o time do Corinthians na quinta-feira.
Aqui na nossa enquete, por enquanto, 55% da galera aqui tá votando em Ferrarese, Sabino e Alan Franco, né? Que é a opção talvez mais lógica aí para tudo isso, né? Então, é uma possibilidade. O Sabino, ele é muito criticado por algumas pessoas, falando, porra, um cara que não é um zagueiro meio, assim, sem muita técnica e tal, mas ele não tem prejudicado o time, não, cara, né, Pri? Eu vejo, assim, algumas pessoas sendo muito rígidas com o Sabino. É claro que tem jogos que ele falha, mas o Arboleda já falhou muito. Até o Alan Franco, né, já falhou, que é o mais técnico de todos ali, na minha visão, mas o Sabino, ele tem ido bem. Eu acho que ele vem compondo bem o time do São Paulo, e ele vem conseguindo dar uma consistência ali no time. Você não acha, Pri? Eu também acho, Senna. Cara, eu nunca achei o Sabino esse jogador horroroso que muitas pessoas acharam e acho que inclusive já pesaram muito na dele, né? Acho que quando hoje o São Paulo, como eu posso dizer isso? Eu acho que hoje a zaga do São Paulo, ela caiu um pouco, e só para você entender, não falar que eu tô falando mal da zaga do São Paulo, galera, não é isso. Mas antes, a Arboleda e Alan Franco eram um altíssimo nível, na minha opinião. E eu acho que isso hoje diminuiu um pouco, acho que está mais equilibrado, sabe? Como a gente vê, por exemplo, as críticas descabidas também do próprio Arboleda, que para mim exageram muito. Mas eu já não acho mais que a galera confia tanto. E aí, quando o Sabino chega, cara, na fase que a zaga do São Paulo vivia, é difícil mesmo, porque ela é nivelada muito lá no alto. O sarrafo fica muito alto. Então, ele acabava mesmo destoando um pouco da confiança e da fase desses dois jogadores. Hoje eu acho que tanto o Sabino melhorou e se adaptou melhor, como eu acho também que a galera já não vê o Alan Franco e o Arboleda como eu mesmo, para mim, ainda são dois dos melhores do Brasil, mas eu já cheguei a colocar como a melhor zaga, porque eu realmente os dois, para mim, formam uma ótima dupla, sabe? Quando jogavam em dupla. Mas eu acho que deu uma equilibrada um pouco, sabe? Não sei se isso é bom ou ruim, porque naturalmente o Arboleda, por exemplo, caiu um pouco de rendimento, na minha opinião, ao longo desse ano. E aí acaba que o Sabino ele melhora, ele consegue se adaptar ao São Paulo e ele fornece ao São Paulo algo que é importante, né? Que é uma saída de bola. E aí eu vejo muita gente falando, criaram uma lenda que o Sabino sabe sair com a bola. Cara, de fato, às vezes ele toma a decisão errada, só que desculpa, tipo, às vezes é melhor você ter alguém que tenta fazer alguma coisa diferente do que ser aquele time que fica tocando a bola sem parar e não chega em lugar nenhum. Eu prefiro que o Sabino vá e erre, de verdade, porque eu não aguento quando o São Paulo fica tocando bola por 4 minutos e não consegue chegar na grande área. Então, às vezes, você ter esse cara faz a diferença. E não vai ser todos os dias que ele vai fazer a jogada da vitória. Não é isso. Ele vai muito mais errado que acertar, só que também só erra quem tenta fazer a parada, sabe? Então, o Sabino não é um craque, mas eu acho a crítica em cima dele sempre achei bastante descabida, cara. Eu não acho ele esse pereba que muita gente já chegou a colocar no futebol dele, sabe? Então, é que assim, existe muito uma necessidade, né, de algumas pessoas de eleger sempre um vilão, né? Sempre tem que ter um vilão, sempre tem que ter alguém que personifica o erro, né? Mas se você for ver, cara, eu acho que hoje a galera tá até com muito mais bronca das falhas do Arboleda, por exemplo. Eu acho que o Arboleda ainda é útil. Eu acho que ele ainda é muito útil. A zaga do São Paulo, eu falo que talvez seja o setor do time que menos dá preocupação para a gente, menos dá dor de cabeça. Falha, tem muitas falhas de posicionamento, desatenção e tal. A gente tomou uns gols de bola aérea que não deveria tomar com 3 zagueiros, mas assim, é o setor que menos preocupa ainda, né? Menos dá dor de cabeça. Quando a gente vai para o meio de campo, que aí a coisa ferra, né? Porque, por exemplo, hoje a gente não tem um armador, Marcos Antônio tá fora ainda. Vamos ter que ir de 3 zagueiros e 3 volantes? Provavelmente, né? Não tem muito o que fazer. Agora, na zaga, eu acho que é um pouco isso que a Pri falou, né, Kaique? A gente antes tinha o Alan Franco e o Arboleda talvez como intocáveis. Eram os caras que, assim, pô, esses aí não tem o que falar. Hoje em dia, não sei se é porque eles caíram um pouquinho ou porque os outros subiram mais, mas tá todo mundo meio que no mesmo nível, né? O Arboleda já não é mais aquele cara que você fala assim, não, imprescindível. Hoje, você fala, o Arboleda não joga,
não é uma tragédia de você falar, ferrou, mano, caramba, como é que vai ser quinta? Você tem reposição. Mesma coisa se fosse o Alan Franco, né? Ele é o melhor ainda, eu acho. Mas hoje a zaga não é uma situação igual a do meio de campo, né? No time do São Paulo, Kaique. Eu só vou discordar com relação ao Alan Franco, pela minha visão, tá sendo a respeito, lógico, a sua opinião e também a da Pri, porque eu acho que eu ainda vejo o Alan Franco como irretocável. Eu acho que seria uma tragédia se, por exemplo, a lesão agora muscular, né, que pode tirar da temporada, fosse do Alan Franco e não do Arboleda. Sem Porque dúvida. concordo aí com a parte que você falou, né, parcialmente, que ainda é o melhor zagueiro de São Paulo. Concordo com isso. E acho que é um cara que tem sido, na temporada, no geral, acima dos demais. E também pela versatilidade dele, que eu falei agora há pouco, né? Porque a gente pode enxergar vários cenários na zaga do São Paulo que afete pouco a qualidade, mas muito por conta da versatilidade dele. Da possibilidade de colocar ele do lado direito, da possibilidade de colocar ele centralizado, ou da possibilidade dele jogar onde eu acho que ele joga melhor, que é pelo lado esquerdo. Então, cara, o Arboleda é impressionante a queda de rendimento e impressionante também algumas falhas individuais. Mas, se a gente for pegar a passagem completa do Arboleda pelo São Paulo, ela tem um histórico de algumas falhas individuais, inclusive em jogos marcantes. Jogos algumas grandes. Falhas contra o Palmeiras, algumas falhas que aconteceram pontualmente contra o Palmeiras. Eu consigo lembrar aquela do gol do Endrick, eu consigo lembrar de outras oportunidades, também por conta da pressão lá, da foto da camisa, da aposta com o bilhar, enfim. Mas isso é uma outra seara. Só estou lembrando aqui alguns momentos individuais que o Arboleda não foi bem nessa passagem pelo São Paulo. E acho que isso hoje se repete, mas se repete com mais frequência do que a gente via, né? Ele se recuperava muito bem de uma falha. Parecia que não abalava em nada o psicológico dele. Agora parece que ele tem essas falhas pontuais com um pouco mais de constância do que anteriormente.